Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao perfil da FAME. Aqui nós falamos sobre tudo que envolve o universo materno-infantil, especialmente nutrição materno-infantil. A FAME, para quem não sabe, é uma formação para nutricionistas e profissionais da área da saúde materno-infantil. Então lá vocês encontrarão aulas sobre gestão de consultório materno-infantil, marketing dentro da materno-infantil, módulo de gestantes, módulo de introdução alimentar, módulo de nutrição infantil. Então é bem completo. E nós teremos a abertura da turma 2 no dia 18 de julho, tá? Então fica ligadinho aí. Se você tem interesse de entrar para a turma 2 da nossa formação, já fica de olho que em breve a gente vai abrir então a nossa próxima turma. E hoje eu vim trazer para vocês uma atualização bem importante para quem está nesse mundo aí da pediatria, que são os novos critérios de Roma 5 relacionados ao que a gente chamava antes de cólica infantil, que agora passa a se chamar síndrome do desconforto infantil. Hoje vocês vão entender um pouquinho o que motivou, né, o comitê aí do Roma 5 a transicionar essa nomenclatura, bem como o que eles orientam de manejo, o que eles seguem não orientando, e também um olhar um pouquinho crítico meu sobre o que tange, né, as recomendações relacionadas à alimentação, um itemzinho que aparece lá no finalzinho em específico, que me gerou um certo incômodo lendo. Quando a gente vai consultar a literatura, a gente vê que não faz muito sentido. Entretanto, é uma partezinha ali do final que gera uma interpretação dupla. Então, até vou compartilhar aqui qual foi a minha interpretação e vocês também podem deixar aqui nos comentários o que vocês entenderam, né, dessa frase em específico, pra gente ver aí em que conclusões a gente chega a respeito disso. Então vamos lá. Afinal, por que o nome mudou? Por que passou de cólica infantil ou cólica do lactente, né, para síndrome do desconforto infantil ou síndrome do desconforto do lactente? Em alguns lugares vocês vão ver síndrome de angústia infantil. O comitê de Roma 5, né, sugeriu então essa transição de nomenclatura porque o nome anterior sugeria, de uma forma errônea, obviamente, que a origem do problema era exclusivamente vinda do cólon. E isso, gente, foi algo que a ciência nunca conseguiu comprovar, né? Haviam realmente hipóteses relacionadas a isso, era o que muita gente acreditava de fato, mas nunca houve uma comprovação científica de fato que nos fizesse realmente bater o martelo com relação a isso. Então, atualmente, a medicina classifica essa síndrome dentro de um grupo relacionados a doenças inflamatórias e intestinais e de desenvolvimento. Então, basicamente, essa nova classificação, ela reconhece, né, que a síndrome do desconforto infantil, ela tem uma relação ali complexa entre o intestino e entre o cérebro. Então, portanto, é muito mais do que um problema digestivo, né? Envolve ali um sofrimento visível do lactente, envolve um sofrimento da família, né, que tá ali durante todo o momento ali desse sofrimento e também afeta a capacidade de autorregulação do bebê. Então, antigamente, gente, o diagnóstico de cólica infantil, né, então sempre que eu estiver falando do que era antes, eu vou usar o termo cólica, ele baseava-se na regra dos 3. Então, essa criança precisava chorar 3 horas por dia, por 3 dias na semana. É bastante coisa, gente. É muita coisa. O que a gente costumava ver na prática era que muitas crianças claramente estavam tendo um desconforto e isso estava ocasionando prejuízo, né, na família como um todo. A criança estava sendo prejudicada, mas muitas delas não batiam esse critério. Felizmente, né, o comitê de Roma 5 considerou esse critério para uso dentro do consultório bem arbitrário, justamente por esse motivo que eu trouxe para vocês, porque muitos bebês chegam com todos os prejuízos, né, que sugerem que ele esteja tendo esse desconforto, porém não batia o critério temporal, né, não batia esse critério de tempo. Então, uma coisa que eles trouxeram que é bem interessante é que a gente precisa discutir os critérios de acordo com a finalidade. Existem alguns critérios que a gente precisa levar em consideração para quando a gente está falando de prática clínica, de atendimento no consultório, e tem o olhar para quando a gente está falando de pesquisa clínica, né? Porque aí quando a gente está falando de pesquisa, a gente
não pode, às vezes, haver um olhar meio subjetivo, né? A pesquisa, para ela ter um certo rigor, né, científico, ela vai precisar seguir alguns critérios, talvez, às vezes, um pouco mais engessados, né? Então, como que ficou feita a divisão? Para prática clínica, né, para o consultório, para o dia a dia do consultório, o diagnóstico vai focar no impacto familiar, no impacto que isso gera ali na dinâmica dessa família. Além disso, esse bebê vai precisar ter menos de 5 meses aí do início dos sintomas. Além disso, os cuidadores precisam relatar, né, que esse bebê chora muito, que tem bastante irritabilidade, e esses dois sintomas, eles não podem nem ser prevenidos e nem serem resolvidos. Ou seja, são sintomas que não vão ser explicados, né, por uma febre, por uma falha no crescimento ou por alguma outra doença orgânica, ou seja, essa criança vai precisar ser avaliada. E lógico, né, como eu falei lá no início, uma coisa que vai ser muito levada em consideração também é o impacto familiar, né? Então, se um dos cuidadores ali já relata que isso está tendo bastante impacto ali, sobretudo na saúde mental de um dos cuidadores, isso também precisa, a partir de agora, ser levado em consideração. Agora, para a pesquisa clínica, o contexto ali, o critério temporal precisa ser levado em consideração, né? Porque a gente precisa manter esse rigor científico, então as coisas precisam ser um pouco mais objetivas. Então, para âmbito de pesquisa clínica, mantém-se choro por mais de 3 horas, para bebês de até 6 semanas, e para bebês mais velhos, eles utilizam os critérios de 2 horas e meia de choro. Um ponto que o material bate bastante na tecla é justamente o fato da síndrome do desconforto infantil ser um distúrbio multifatorial. Mas eles dão um grande enfoque, um grande palco para a microbiota desses bebês, né? Eles até levantam a hipótese de esses bebês terem algum nível ali de disbiose, porque quando a gente vai olhar para os estudos que avaliam, né, a microbiota em bebês que possuem essa síndrome do desconforto infantil, o que geralmente é visto são níveis mais elevados de proteobactérias, menores quantidades de lactobacilos e bifidobactérias e uma menor diversidade bacteriana. Um dado bem importante que eles trazem nesse documento é que o uso de antibióticos na primeira semana de vida está associado aí a um risco aumentado no desenvolvimento da síndrome do desconforto infantil. Algo que particularmente eu gostei bastante desse novo documento é que eles enfatizam muito a relação de síndrome do desconforto infantil com o estado de saúde mental dos pais. A gente já via isso quando ainda o termo era cólica infantil, mas numa proporção muito menor, com um espaço muito menor com o qual eles trouxeram nesse novo documento, então eu achei bem interessante. E eu vou além, né, porque eles trazem algumas informações importantes, mas eu vou além. Quem sabe ao avançar as pesquisas nisso, principalmente, né, os protocolos ali de tratamento, né, com essas crianças, quem sabe um ponto importante de ser avançado, que urge aí a necessidade disso, é focar também o olhar para o tratamento dos pais enquanto o bebê está passando por essa condição. Bom, o que eles trazem relacionado à saúde mental ali dos pais é que a síndrome do desconforto infantil está intrinsecamente aí ligado ao estado psicológico dos pais, tanto a ansiedade quanto a depressão, mas numa dinâmica um pouco diferente. Com relação à ansiedade, eles trazem que a ansiedade materna ela vai atuar ali como um fator de risco precedente ou concomitante ao choro excessivo dessa criança. Já com relação à depressão, eles trazem a informação de que ela pode surgir como consequência ao choro. E eles focam muito nessa questão do ciclo vicioso, onde o estresse dessa mãe não conseguir acalmar o bebê piora, exacerba os sintomas depressivos. Eles também trazem dados relacionados ao estresse paterno, né? Eles falam no documento que sintomas depressivos no pai durante a gravidez podem ter aí alguma relação com síndrome do desconforto infantil, o que pode sugerir, né, talvez influência genética ou até questões relacionadas ao vínculo. Com relação ao tratamento, o que funciona, o que não funciona, o que a gente tem boas evidências, o que a gente não tem, eu percebo que não mudou muita coisa, mas tem uma frase que gera ali, pode gerar uma dupla interpretação,
Então eu vou falar com vocês sobre isso e quero também o olhar de vocês relacionado a isso. Bom, o que eu gostei é que eles trazem, né, como a base do tratamento, o acolhimento, a educação sobre o fato, né, educar os pais sobre o fato de que a síndrome do desconforto infantil, ela tem prazo para acabar. Isso é muito importante porque você acaba trazendo um pouco mais de conforto para esses pais, de pensar que é um período curto que eles vão passar por isso, né, porque é algo muito intenso, então às vezes eles não conseguem ver luz no fim do túnel. Então é importante a gente falar que não é algo que tende a durar muito tempo, né? Tem prazo para acabar, então isso é muito importante a gente explicar para as famílias. E também o documento fala muito sobre suporte a toda essa rede de apoio ali que está, né, vivenciando isso junto com esse bebezinho. Essas medidas não farmacológicas que são facilmente subestimadas, elas são importantes e elas são a base para o tratamento, tá? Com relação a tratamentos que tenham mais esse âmbito farmacológico, a gente tem aí o uso do lactobacillus, do probiótico Lactobacillus reuteri, que antes já, quando a gente já falava sobre o termo cólica infantil, ele de fato era, né, o probiótico mais estudado, que a gente tinha realmente melhores evidências. Os critérios de Roma V trazem aí, né, pra gente a informação de uma redução de tempo de choro aí de uma média de 64 minutos de choro diário, tá? Então acaba sendo uma opção, mas lembre-se, quando a gente está falando de uso de probiótico, a gente está falando de tratamento e não de prevenção. A gente vê muitas, eu particularmente que atendo, né, gestantes, então eu acabo atendendo ali consulta de pós-parto, às vezes eu tô atendendo consulta, a última consulta antes do parto, e a gestante já tá com a prescrição desse probiótico para começar a utilizar já no primeiro dia de vida do bebê. Então a gente tem que lembrar que isso é um tratamento, ele não atua como um fator preventivo. Então o Lactobacillus reuteri, ele pode vir aí, né, ajudando a compor toda a estrutura do tratamento, mas a gente tem que lembrar, né, que há uma média aí de redução de tempo de choro e não dá para colocar todas as expectativas no probiótico, tá, gente? Então precisa, né, de uma orientação adequada, de como vai usar, então fica aí, né, como uma opção também. De probiótico, eles só trazem esse, então a gente sabe que a gente tem vários outros no mercado, mas por conta de falta de comprovação científica, né, ou evidências muito fracas, eles desencorajam o uso de simeticona, que frequentemente é muito utilizado, né, gente? Inibidores da bomba de prótons, ervas no geral, sacarose eles também desencorajaram, lactose eles também desencorajaram, acupuntura, quiropraxia e osteopatia, que também é uma prática, né, que a gente vê bastante aí as crianças sendo levadas dentro dos critérios de Roma V. Eles dizem que desencorajam essas práticas realmente por não haver evidência científica o suficiente. E aí, com relação a intervenções dietéticas, eles trazem a seguinte frase, eu vou até ler para vocês aqui a tradução literal, para vocês verem se vocês entendem o mesmo que eu, né? Então, bora ler aqui com vocês. As evidências sobre a eficácia de modificações dietéticas para tratar a síndrome do desconforto infantil são escassas e apresentam um risco significativo de viés. Então, o que a gente entende aqui? Se as evidências são escassas e apresentam risco alto, né, risco significativo de viés, ou seja, os trabalhos que existem, a gente tem bastante risco de viés, então a gente interpreta que realizar modificações na dieta não seria interessante pensando aí em alívio desse desconforto que o bebê sente. Só que aí, logo em seguida, eles colocam o seguinte: no entanto, a remoção do leite de vaca da dieta do bebê ou da dieta materna, no caso de bebês amamentados, pode ser benéfica. E aí, gente, ele nos levanta uma hipótese, né? Em que situação que ele está falando isso? Ele está falando isso em casos de APLV? Porque daí em casos de APLV a gente não está falando de uma síndrome do desconforto infantil, a gente está falando de uma causa orgânica. Então leva a crer que não seria sobre isso. Ao mesmo passo, no parágrafo anterior a esse, na frase anterior, eles dizem, né, que as evidências são fracas, né, são escassas, com alto risco de viés. Então ficou um pouco confuso para mim
em que situação que pode ser benéfica. Até conversando com alguns colegas, esses colegas até falaram, mas talvez em situação de APLV. Beleza, mas em APLV a gente está falando de uma condição orgânica, né, que pode gerar ali cólica no bebê. Aí ok, né, no caso de uma alergia, de fato a remoção é necessária. Agora, quando eles colocam a seguinte frase, no entanto, a remoção do leite de vaca da dieta do bebê ou da dieta materna, no caso de bebês amamentados, pode ser benéfica, tá muito amplo, né, essa frase aqui. Pode ser benéfica em qual sentido, em qual situação? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Quando a gente vê uma informação assim, gente, a gente sempre precisa olhar a fonte, né, da onde aquilo ali está sendo tirado. Então, eu fui, né, no estudo que está ali referenciado, e esse estudo é uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, de 2018, onde eles avaliam, né, se mudanças dietéticas podem interferir ou não nos sintomas de cólica, e o que eles concluem, gente, é que não há a recomendação para modificações na dieta, justamente por não haver evidência suficiente para isso, tá? Inclusive tem um artigo lá que uma das mudanças dietéticas é a remoção do leite. Nesse artigo, os participantes apresentaram realmente bons resultados. Entretanto, o artigo foi considerado um artigo, assim, ruim do ponto de vista metodológico e com alto risco de viés. Então, o que eles trazem nessa revisão é que, devido ao tamanho pequeno das amostras e do alto risco de viés nos experimentos, os autores concluíam que não era possível recomendar nenhuma modificação dietética específica naquele momento. E é justamente esse estudo que referencia essa recomendação. Então, eu confesso que ficou um pouco confuso para mim, né, de onde que está sendo tirada essa recomendação. E na revisão que eles trazem, a própria revisão diz que a recomendação não é essa. Então ficou um pouco confuso para mim. Inclusive, se vocês tiverem uma interpretação diferente disso, podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber, pra gente discutir aí sobre isso. E aí, por fim, né, eles trazem que no caso de síndrome do desconforto infantil tem realmente uma relação, né, com esse choro, mas que nem todo choro excessivo de fato é síndrome do desconforto infantil. Então, em algumas situações, eles sugerem, né, que essa criança seja avaliada de uma maneira mais criteriosa. Eles trazem, então, que lactentes afebris com choro excessivo nos primeiros meses de vida devem ser submetidos a um exame de urina para descartar, né, a infecção ali do trato urinário, porque eles trazem que de fato a gente está falando aí de uma doença orgânica silenciosa. Mas eles trazem também algumas outras red flags, como por exemplo, bebês que tiveram esse choro excessivo após 4 meses de idade, ausência de ritmo circadiano, um bebê que chora excessivamente, sem um padrão ali de horário. Bebês que estão tendo perda de peso, que estão com dificuldade de ganho ponderal, bebês com presença de febre, bebês com vômitos frequentes, diarreia, e bebês que, ao serem avaliados ali pelo pediatra, tiveram um exame físico considerado anormal. Então é isso, gente, as principais mudanças são essas. Então o que a gente finaliza, né, é que a síndrome do desconforto infantil, né, a transição aí dessa nomenclatura, bem como dos seus critérios diagnósticos, nos mostra, né, um avanço aí da ciência, um avanço da medicina, e mostra que de fato a gente não está falando só de uma condição referente ali ao cólon, mas de uma condição muito mais complexa, que envolve intestino, que envolve desenvolvimento e que impacta, né, todo o ecossistema familiar e que então, portanto, precisaria de um olhar mais abrangente. E que, claro, o sofrimento dessas pessoas que estão ao redor, né, merecem ser validados, merecem ser olhados, merecem ser cuidados. Então, essa é mais uma pauta que eu trago, né, de que talvez quando a gente recebe um bebezinho assim, a gente também precisa olhar para essa família que está sofrendo junto, especialmente ali a mulher que está, né, enfrentando ali um pós-parto. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessas mudanças, o que mais chamou a atenção de vocês, o que vocês acharam que melhorou, o que acharam que não melhorou. E se você gostou desse vídeo, se você gostou de se atualizar aqui com a gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de ativar as notificações e de compartilhar também o nosso vídeo
com outros profissionais, outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar do nosso conteúdo também. E na descrição eu também coloco o nosso arroba aí da nossa rede vizinha para você nos acompanhar lá, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.